Geek, eu sou o Godcos e você tá no Detonando Geek, o primeiro e melhor canal de tecnologia para games de todo o YouTube. O vídeo de hoje a gente vai fazer uma pequena análise de impacto. A gente já contou tudo que vai vir de bom e tudo que pode ser bom, todas as especificações que foram até agora confirmadas pela Sony através do PS5 e pela Microsoft através do Xbox Series X. E Microsoft, vocês falaram que é só Xbox agora, mas desculpa, vocês têm 4 consoles só nessa geração. Se eu não falar Series X, ninguém sabe do que eu tô falando ou de qual deles eu tô falando. Então aqui no DG vai ser Series X, até que tenha um nome mais distintivo aí para este console. O fato é que tem muita tecnologia sendo colocada à mesa, tem muito marketing, como sempre, aliás, faz parte do jogo, mas tem sérios riscos e impactos de várias dessas tecnologias, não dá absolutamente em nada. Algumas delas têm dependência ou de outros dispositivos ou de outras equipes, outras empresas para que elas funcionem. A gente vai falar dos riscos da próxima geração. Afinal de contas, também a indústria tem várias variáveis que estão soltas aí e que podem impactar diretamente na nova geração. É importante você saber e refletir sobre isso, já que você tem interesse em adquirir no lançamento ou um pouco depois do lançamento esses novos consoles. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação que você vai ver que ela é bem interessante. Bom, vamos começar então falando do primeiro risco, que é o fator preço. Não que se espere que viesse barato. Aliás, esse negócio de vir barato, é caro, as empresas e não sei o que, é pura paranoia. Todo lançamento, ainda mais lançamento de hardware, lançamento de device, ainda mais para o mundo gamer, é caro. Não fique iludido achando que todo gringo é multimilionário. Se fosse assim, a Steam não tava forrada de GTX 1060, porque a estatística dela é mundial. Todo mundo quer economizar, por melhor que seja o seu poder aquisitivo ou melhor economia que esteja localizada. O fato é que o problema não é o preço, porque o preço depois ele se dissipa no mercado conforme a aceitação do produto começa a crescer. O problema do preço caro não é o preço em si, é a quantidade de alternativas que existem atualmente no mercado, diferente de 2013. 2013 você só tinha PS4, Xbox One e PC. PC naquela época era meio que o dobro do que é hoje. Sempre foi uma plataforma mais performática, mas porém mais cara também. Mas naquela época era bem inviável em 2013, os preços eram mais caros. Depois PC teve uma grande diluição também de preço e se tornou mais acessível, tanto que aumentou bastante o consumo de PC Gamer, várias pessoas começaram a comprar, mas continua mais caro que console, é óbvio, é claro, é lógico. Mas se a gente for colocar um adendo, e agora olhando o mundo inteiro, não só o Brasil, a gente pode falar também que nós temos os serviços de cloud, nós temos Google Stadia, nós temos xCloud que está em experimentação e aliás está saindo muito bem nos testes, a gente vai fazer um vídeo sobre isso. A gente tem também o GeForce Now, que esse daí eu não coloco muito na balança, mas existe porque tá beta forever alone pelo jeito. E tem o próprio PS Now, que apesar de não ter expandido, ele funciona muito bem nas 12 regiões e agora permite até download, enfim. Existem outras opções, só o xCloud e Google Stadia, se conseguir aumentar no mínimo mais 10 região, vai ser uma opção sim para a pessoa comprar ou não a próxima geração. É claro, é óbvio, é lógico, esses serviços não vão chegar a um render real de um console, a experiência melhor vai estar no console, só que se você parar para pensar friamente, se isso chega no Brasil, esses serviços de stream, a R$30, R$40 por mês, te dando acesso a vários jogos, por mais que você goste de performance, é R$30 por mês versus 5 mil o provável preço dele no Brasil. E você vai poder jogar o jogo que lançou agora. Por mais que dê aquela quicadinha na internet, não é que vale mais a pena do ponto de vista de bolso, ainda mais aqui no Brasil, que é o nível econômico nosso é bem abaixo da média. Ou seja, existem outras opções que estão saindo no mercado e o importante é verificar que, sim, a próxima geração ela é muito potente, ela é muito possante, ela é um carro esportivo muito bonito e potente, mas também você tem que levar em consideração que, apesar de não ter um PC equivalente ao mesmo preço talvez que seja a próxima geração no dia de hoje, ela vai ser lançada oficialmente só no final do ano que vem. Nós temos um ano de evolução na indústria de PC, do mercado
mercado de PC. Um ano de uma indústria que evolui muito rápido. Pra você ter uma ideia, de 2017 pra cá, deu tempo de uma empresa tomar o lugar da outra, que foi a virada da AMD sobre a Intel, sobre a melhor performance, e também em relação a custo-benefício. Deu tempo para a empresa, por exemplo, que nem a Nvidia, lançar a primeira placa de vídeo no planeta Terra capaz de ultrapassar os 4K 60, tudo no Ultra, que é a 280 Ti. É uma área que cresce muito rápido, ou seja, em 2020, lá no final, chegando esses consoles por 5 mil, será que um PC de 5 mil em 2020, na mesma época, não seja equivalente? Essas são as grandes perguntas e esse é o risco do preço. Não é por conta que o preço vai vir caro, o preço sempre vem caro. O problema é que aumentou as opções e a concorrência de outros devices podem fazer menor quantidade de aceitação dessa geração. O que leva a gente para um segundo problema. Por quê? Porque o console sempre foi um benefício para o desenvolvedor, porque é a maior vitrine de todas, independente de qualquer outro dispositivo do PC, é console que vende jogos, porque é onde tem maior alcance, é onde tem maior marketing. Ou seja, as indústrias de console, elas vendem os consoles, o custo às vezes nem é sanado pelo lucro, ou seja, às vezes nem se tem lucro no próprio dispositivo em si, mas o grande lucro vem aonde? Vem na formação da base. Quem tem a maior base de consoles ganha mais dinheiro. E por quê? Porque cada jogo que você compra para aquela plataforma, uma parte do dinheiro fica com a plataforma. Então, se você tem um jogo de 100% dele, 80% vai para o desenvolvedor, 20% vai para a plataforma. Logo, quem tem mais gente na sua plataforma ganha mais dinheiro com isso também. Dessa forma, se a gente for pensar assim, os desenvolvedores podem mudar também a sua visão de indústria, porque eles vão ter várias plataformas para poder trabalhar. Tem cloud, tem PlayStation, tem Xbox, talvez até a própria Nintendo lance alguma outra coisa, mas o fato é que talvez aquele mundo de PlayStation e Xbox concorrendo nos AAA acaba se diluindo um pouco e os desenvolvedores comecem a ver um novo espaçamento, fazendo com que não tenha tantos jogos que vão usar tantas tecnologias desses consoles, porque tem muita coisa ali que foi anunciada que precisa do desenvolvedor meter a mão, e é nisso que a gente vai falar agora. Vamos lá então, na parte do Xbox, do Series X, o Spencer falou que vai ter VSR e DLI, tem suporte à tecnologia, ele falou exatamente isso, mas tem independência do desenvolvedor fazer isso. É a mesma história de Destiny 2 no Stadia, que o Stadia vai até 4K, mas aí quando não tá a 4K via stream, o Google falou, não, nós damos espaço para o desenvolvedor, ele faz o que ele quer. É aquela velha história, né? Nós temos a tecnologia, mas o desenvolvedor tem a liberdade de fazer o que ele quer, e o desenvolvedor vai fazer o que é mais barato e rentável. Por quê? Porque ele está administrando várias plataformas. O que o desenvolvedor quer é colocar o software dele cada vez mais em plataformas para vender cada vez mais. Dessa forma, uma empresa, uma publisher de grande nível que faz AAAs, ela vai sempre equalizar o desenvolvimento para que seja genérico para todas as plataformas. Isso aumenta o alcance dela. Nesse ponto, quantas desenvolvedoras vão implementar o DLI exclusivo do Xbox Series X, ou VSR também, que é a parte de sombreamento, exclusivo do Series X também? Quantos desenvolvedores estão dispostos a fazer isso? Talvez a mesma quantidade de desenvolvedores que estavam dispostos a desenvolver jogos para Kinect e para utilizar as funções do DualShock 4, né? Nós temos som, nós temos o Motion lá do DualShock 4, que praticamente é utilizado só por exclusivos da Sony, e olha lá, e ainda mais é muito pouco imersivo. A feature é boa, as tecnologias são boas, eu não tô falando isso, eu tô falando que os desenvolvedores basicamente a indústria equaliza aquilo que dá para fazer para todo mundo. Pensando dessa forma, vamos para o ponto mais grave que eu vejo dessa nova geração, que pode ser a grande vitória e a grande derrota. Eu vejo muito como uma decepção que a galera vai ter em relação ao SSD. Sim, o próprio SSD é uma feature que está sendo muito evoluída, que está sendo muito colocada em pauta, que está sendo muito discutido no marketing, mas se a gente for parar para pensar, existe também uma dependência lá do desenvolvedor. Exatamente. É aquela velha história de happy hour na empresa, que você convida todo mundo para ir pro happy hour, na segunda-feira todo mundo topa, na sexta-feira ninguém vai e você acaba indo para casa. Exatamente. Parece que as empresas Sony e Microsoft estão levantando o happy hour dos desenvolvedores, mas a gente não sabe se eles vão indo atrás delas não. Por que eu tô falando isso? O SSD, de qualquer forma,
se isso for verídico o que eu tô falando ou não, se isso se tornar em verdade ou não, o SSD vai ser bom, vai ser rápido, vai ser maravilhoso, vai trazer novas oportunidades sim, para que seja muito mais rápido o jogo, vai aumentar a performance. Isso vai acontecer naturalmente, aliás, qualquer SSD que você faça isso já vai funcionar desse jeito. Agora o problema são aquelas novas experiências que nós vamos conceder com nossos SSDs, os loads embutidos nos jogos que não terão percepção do usuário, então você terá loading zero. Isso depende do desenvolvedor, o desenvolvedor tem que fazer para isso. O exemplo que eu dou é, por exemplo, no meu vídeo sobre SSD, se você quiser, tá aí em algum lugar aqui, para cima ou para baixo, tá o card vindo. O que acontece quando eu falei nesse vídeo? O desenvolvedor, para ele criar, por exemplo, um load sequencial dentro da level, ou seja, enquanto você tá andando, tá carregando, ele tem que mudar a arquitetura do jogo. Dessa forma, se alguém for carregar esse jogo no HD mecânico, ele não vai funcionar porque ele tá carregando no meio do jogo, vai dar um travamento. Aí ele vai ter que fazer o quê? Criar uma versão com outra arquitetura. O nome disso não é otimização, é versões bem distintas, porque você tá mexendo no core do jogo, como é a arquitetura, a mecânica de evolução do próprio game. Dessa forma, a gente entendendo que existe trocentos consoles na atualidade que usam HD mecânico, aliás, todos, né, dessa atual geração. E também a gente tem uma infinidade aí de PC gamers que também utilizam. E pensando no melhor custo-benefício, se você for pensar como desenvolvedor, vale a pena você criar um jogo só para SSD, você vai limitar o cara só na nova geração e você vai limitar o cara que tem PC a comprar o SSD ou senão não joga, ou seja, você vai baixar o seu público. E se você for fazer duas versões, uma para o SSD e outra para o HD mecânico, você tem o dobro de custo, né? Você tem equipes diferentes, você aumenta o tempo de desenvolvimento, isso é lucrativo. A percepção que eu tenho sobre isso é que o SSD vai ser bom, vai ser legal dentro da concepção dele, apenas hardware. Eu não tô vendo os desenvolvedores colocarem a mão na massa disso ou fazerem algo específico para o SSD. Pelo menos não nos próximos 2 anos que lançar. Talvez a gente veja isso em 2023. Nenhum desenvolvedor, por exemplo, que nem Watch Dogs Legion, que vai lançar junto com o PlayStation 5, você acha que a Ubisoft vai limitar esse jogo só para SSD e quem tá no PC não vai poder jogar? Exatamente. Isso quer dizer o quê? Tá criando uma falsa expectativa baseado numa possibilidade que vai ser muito difícil a indústria de desenvolvimento acompanhar. Aliado a isso, a indústria de desenvolvimento a gente sabe que ela é bem folgada ao ponto da gente ter vivido pelo menos os 3 primeiros anos dessa atual geração com uma porrada de remaster. A gente já sabe que não deve ter remaster na próxima geração porque os dois consoles já informaram a sua compatibilidade com a atual geração e até no Series X continua retrocompatível, ou seja, os consoles vão jogar todos os jogos dessa atual geração. Legal, bacana, mas talvez a gente saia do remaster e entre num período sombrio do aprimorados. De vez os desenvolvedores lançarem jogos novos ou criar novas IPs, novas experiências, muitos podem focar nos aprimorados. Os aprimorados podem até vir gratuitamente para quem tem o jogo, mas para quem não tem o jogo e vai comprar na próxima geração, vai comprar esse jogo para a próxima geração aprimorado. Não deixa de ser um remaster. Ou talvez a gente crie um novo mercado, as microtransações aprimoradas, o que realmente eu duvido que aconteça. Mas o fato é que a gente vai ter uma enxurrada de marketing focando pra gente jogar jogo velho, aprimorado. Não que seja ruim, eu particularmente gosto muito, de vez em quando eu revejo minha biblioteca, pelo menos, principalmente no PC, onde você tem um ganho, né? Cada vez que você faz um upgrade no PC, você tem um ganho no jogo, mesmo que a empresa não mexa nele. Um exemplo que eu dou, por exemplo, eu joguei aí, eu acho que semana passada, Quantum Break, e cara, tá lindo pra caramba, joguei no PC dessa vez, tinha jogado no console, enfim, você sempre revisita, é legal, é bacana, se eles aprimoram pra usar as tecnologias, melhor ainda, mas isso pode se tornar uma bolha dos aprimorados. E com o dinheiro que fazer um jogo, você pega toda a sua coletânea e aprimora para a próxima geração. E isso pode acontecer no primeiro ou segundo ano aí de geração também. Suporte a 8K também
é uma coisa muito complicada. É óbvio, é lógico que o suporte ao 8K é que suporta mesmo, mas vai suportar sofrendo. Não tem condições daquele hardware suportar 8K nativo. O máximo que pode acontecer são jogos mais leves, como nós havíamos falado, mas também existe o risco de alguém começar a fazer reconstrução temporal, checkboard, upscaling dinâmico, de resoluções mais baixas para alcançar o 8K a 30 FPS, o que volta para o passado. Falando em voltar para o passado, se a indústria tem intenção de utilizar 8K na próxima geração, começou errado igual começou em 2013. Isso quer dizer o quê? Que no meio da geração é muito provável que nós temos um Series XX e um PS5 Pro Ultimate Edition com suporte quase que nativo 8K. Esses são os riscos da próxima geração. Realmente esses problemas podem acontecer e é interessante você saber deles para você ver os anúncios que vão acontecer durante o ano e veja se esses problemas que nós comentamos aqui foram respondidos. E você, o que acha da próxima geração? Tudo de bom a gente sabe que vai ser, mas também a gente tem que falar o que pode ser de ruim. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Gotcose e até a próxima.